boa tarde. A reflexão de hoje está em Gênesis 37, versículo 9. Narra a história de José. Por que José manteve a esperança ativa depois que ele foi vendido pelos irmãos para o Egito? Gênesis 37, 9 diz assim: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. José simplesmente passou por períodos de angústia, depois que os irmãos, por inveja, fizeram aquela maldade. Tentaram tirar a vida de José, mas um de seus irmãos, Rubens, interferiu e pediu que colocasse naquela cisterna lá no Egito. José manteve acesa a esperança devido à compreensão profética que ele guardava no coração. Deus sabia de todas as lutas que José passaria. Por isso, o Senhor já o advertiu em sonhos que todos um dia iriam se curvar a ele. Então, o que Deus quer dizer para mim, para você qual é a compreensão profética que você tem das promessas, dos sonhos, das revelações que o Senhor tem dado sobre a sua vida. Isso é que manteve a esperança de José ativa. Quando a mulher de Potifar convida José a cair no pecado do adultério, José não se corrompeu. Por quê? Porque lá no Egito era comum aplaudirem aqueles que pecassem. O pecado fazia parte da vida dos egípcios. Mas José não se contaminou, porque a compreensão profética que ele guardava no coração dos sonhos que Deus o deu fez com que ele se mantivesse puro, reto e ainda guardasse uma esperança de um novo tempo, semente da preservação de toda a história do povo de Israel estava ali no Egito. José foi um canal para que a fome não consumisse toda a terra, e a aliança que Deus havia feito com os patriarcas Abraão, Jacó, teria que agora permanecer. Mas como? Se a fome estava devastando, se as vacas magras estavam ali em cena, somente a compreensão profética, somente a esperança baseada numa revelação fez com que José permanecesse firme. Então, quando pede para deixar Benjamim, o filho de sua mãe, porque Jacó teve várias esposas, mas José tinha um irmão da mesma mãe, e a mãe deles havia morrido muito jovem, Raquel. E José certamente estava ali guardando no coração todo aquele passado triste em que ele se inseriu devido à inveja dos irmãos. José teria que certificar que os irmãos não mais fariam um mal a seu irmão por parte de mãe. E por isso, ele coloca o copo exatamente na bagagem de Benjamim. E quando Judá se coloca no lugar de Benjamim para ficar cativo, ali José abre o coração e dá-se a revelar a seus irmãos. Judá ali representa um tipo de Cristo. Judá se colocou no lugar de um prisioneiro. Ele se colocou para ser preso no lugar do irmão mais novo. E o que é que essa mensagem traz para mim e para você hoje? Jesus, ele se doa na cruz do Calvário por mim e por você, mesmo que sejamos prisioneiros do pecado. Jesus vem e nos liberta, e ele traz sonhos proféticos a respeito da nossa vida. Ele é a própria profecia que se cumpriu da antiga aliança, do Antigo Testamento. E ele diz para mim e para você: não importa se você foi vendido, não importa se você está em terra estranha como um cativo, guarde no seu coração aquela compreensão profética, guarde dentro de você a esperança de um novo dia, a esperança de uma liberdade, porque José não só saiu da prisão honrado, porque interpretou sonhos, mas ele saiu com o coração tão quebrantado que ele foi capaz de perdoar os irmãos. Então, quando a comida chega, eles entendem
que aquele momento de comunhão do alimento era momento também de recordar a restauração de uma família, o reencontro daquele que foi tirado de seus irmãos. Agora todos estão ali no Egito, a família de Jacó, inclusive com o pai de José, Jacó. E naquele momento, quando eles se reúnem para matar a fome que assolava a terra toda, não só a fome física foi suprida, mas aqui dentro do coração de cada um deles teve a restauração. José, ele deixa bem claro para os irmãos, lá em Gênesis 50, versículo 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer, como se vê nesse dia, para conservar muita gente em vida. Olha os sonhos de Deus. Sempre desperta um novo amanhecer. Desperta vida para muita gente. E o que eu quero dizer para mim e para você nessa reflexão é: José manteve a esperança ativa porque teve a compreensão profética. Porque foi divinamente advertido em sonhos sobre o seu futuro. Venceu a tentação da mulher de Potifar. E simplesmente venceu o pecado da prostituição que era muito forte no Egito, porque guardou no coração os sonhos proféticos que recebeu. A aparição dos irmãos trouxe para José um passado dolorido de volta, mas José utilizou isso como uma ferramenta para perdoar e para reagregar toda a família, para unir toda a família num só propósito, continuar a jornada dessa vida. José era humano, como eu sou, como você é. E por isso, antes de se dar a conhecer aos irmãos, ele testou bem os irmãos para saber se eles já estavam no caminho da bondade, se a ética, a moral, o bom costume já tinha sido internalizado pelos irmãos dele. Ele queria ter a certeza de que os irmãos não mais fariam o mal, não mais teriam a inveja. Então, a reflexão que eu tenho para você é: a hora da refeição deve ser a hora de se lembrar de pessoas, da família, ou que Deus traz dentro de você, para que haja perdão, para que haja uma reconciliação. A fome trouxe, de alguma forma, a união para a família de José, trouxe a restauração. E o que eu quero passar para mim e para você hoje é: José havia saído sim de uma prisão física, não porque ele cometeu algum tipo de pecado ou fez por onde ser preso, não. Ele foi um inocente, mas os irmãos dele estavam totalmente presos no pecado da inveja e de ter tentado matá-lo e de ter simplesmente vendido para uma caravana que desceu para o Egito. Era a hora de quebrar as prisões dos irmãos, era a hora da alma deles ser liberta de toda aquela maldade, de tudo aquilo que aconteceu. Então, no ambiente de quebrantamento, a restauração chega. E foi o que aconteceu na família de José. A fome veio, quebrantou os corações. E Deus quer dizer para mim e para você: não espere chegar um momento de quebrantamento para que haja uma restauração, para que haja a liberação de um perdão e novamente a convivência, novamente agregar, porque o quebrantamento vindo por situações adversas traz algum tipo de destruição. Mas se não há outra maneira, Deus ele vai sempre transformar o mal em bem. Foi o que o José disse. E na verdade, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. E o que eu quero dizer para você e para mim é: vamos tentar perdoar. Vamos entender que o que nos faz manter a esperança é uma visão profética, é uma compreensão de tudo que Deus tem para nós, dos planos dele sobre a nossa vida. José tinha muito bem no coração. José sabia que um dia ele iria ser honrado e que a mãe, que o pai, que os 11 irmãos iriam se curvar ante ele. Não como adoração, que José sabia muito bem que a adoração era a único Deus, mas como uma forma de reconhecer o chamado que Deus teve para José. E ele manteve essa esperança, porque ele manteve a compreensão profética dentro do coração dele. Amém? Essa é a reflexão para hoje. Qual é a revelação profética que você tem acerca da sua vida que Deus já te deu? Mantenha aqui, no seu coração, firme. Mantenha firme essa revelação, porque no dado momento certo, Deus vai honrar você. Mesmo que você tenha passado por prisões indevidamente ou por humilhações, por acusações, mas o Senhor vai te prosperar. Amém? Essa é a reflexão para hoje. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis.
é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E, se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.